Olá, professora. Primeiramente, eu vou apresentar o nosso grupo, composto por Amanda Cristina, Luiz Almeida, Mariana Figueira e Vitória Belo. E hoje nós vamos falar sobre o calicivírus felino da família Caliciviridae. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a descrição do vírus. O calicivírus vem do latim calix, cálice, né? Que significa cálice. Ele tem uma elevada capacidade de mutação e ele é pequeno, é um vírus pequeno, com mais ou menos de 27 a 40 nanômetros de diâmetro, e ele possui depressões que formam formando uma taça, e na superfície dos vírions, e é possível observar pela microscopia eletrônica. Eles são icosaédricos e não são envelopados. O genoma é uma molécula de RNA, linear de RNA, de fita simples e de sentido positivo, e ele é altamente mutável, acho que eu já até disse isso. E normalmente provoca sinais clínicos respiratórios e orais. A replicação do vírus acontece no citoplasma da célula infectada e os vírus são liberados pela lise celular. Os vírus são resistentes ao éter, ao clorofórmio e os detergentes fracos. São resistentes também ao calor, mas e são mais sensíveis aos valores de pH ácido. A família Caliciviridae é dividida em 5 gêneros, que são vesivírus, lagovírus, nebovírus, sapovírus e norovírus. E o calicivírus felino, ele é pertencente ao gênero vesivírus. Pode passar. Esse é um esquema falando da família Caliciviridae, que é dividida, como eu falei já, em vesivírus, lagovírus, novovírus e sapovírus. E focando mais no gênero vesivírus, porque é o gênero que o calicivírus felino se encaixa. Pode passar. E essas duas imagens são imagens da morfologia do calicivírus felino. Uma imagem é de microscopia eletrônica e a outra imagem é uma imagem mais didática, falando das características, tamanho e do capsídeo e tudo mais. Bom, a respeito da distribuição, o vírus tem distribuição mundial e ele é comum em todos os gatos, não tem preferência por nenhum tipo, ou seja, todos podem ser acometidos. Ele afeta gatos de todas as faixas etárias, porém, a infecção e a doença aguda são mais comuns em gatos filhotes de em torno de 2 a 3 meses, porque os anticorpos maternos declinam e o animal fica suscetível nesse momento. Aqui a gente tem um esquema que a gente montou do 1 ao 6, né, explicando que, no caso, fala que ele é responsável por cerca de 40% das doenças inflamatórias do trato respiratório dos gatos no mundo todo. No 2, a gente fala das infecções que variam de subclínicas a graves, de acordo com a virulência. No 3, a similaridade entre os sinais clínicos causados pela infecção. No 4, a gente fala do período de incubação, que é de até 5 dias. O 5 é a via de contágio, que é o contato direto, né, com animais infectados ou portadores, porém também ocorre de forma indireta. E no 6, felinos portadores para essa doença, né, excretar os vírus. Pode ter semanas, meses, pode passar. Aí temos os sinais clínicos também, né, que é febre, secreção óculo-nasal, conjuntivite, vesículas e nas mucosas, rigidez,
gente botou a imagem, né, de como que o animal fica, os sintomas, né, como que aparece. Bom, foi descoberta também um outro tipo de calicivírus, que é o calicivírus sistêmico felino. É uma cepa mais virulenta e mais perigosa desse vírus. Teve um surto em 1998 no norte da Califórnia. E esse vírus ele tem altas taxas de mortalidade mesmo em gatos vacinados. Ele também afeta todas as faixas etárias, porém, nesse caso, ele provoca uma taxa de mortalidade mais elevada em gatos adultos, em torno de 67% dos casos. E aqui, além de cometer as vias respiratórias superiores, ele apresenta sinais clínicos sistêmicos como febre, edema, dermatite ulcerativa, anorexia, necrose de órgãos, vasculite e entre outros. Aqui são alguns sinais clínicos do calicivírus sistêmico. Podemos ver lesões observadas, né, pela infecção, como edema, lesões de pele, ulcerações na língua e também alopécia. Bom, o diagnóstico a gente tem que ser feito assim com bastante cautela, porque ele é bem trabalhoso, é bem complexo. E os sinais clínicos podem servir, sim, para poder diagnosticar a doença. E também junto com as técnicas laboratoriais. Bom, o suave. O suave é um cotonete, ele é estéril. Ele vai servir para a gente coletar a amostra. A mais utilizada é feita pela orofaringe, mas também pode usar de tecidos pulmonares. Bom, os sinais clínicos, eles vão servir como base para poder identificar. Mas é importante, né, ter, como eu falei, os testes. Então, os sinais clínicos pode ter no trato respiratório superior junto com úlcera na mucosa, que vão sugerir que tem alguma infecção por esse vírus. Mas tem que ter cuidado para não confundir com outro tipo de doença, porque tem a mesma sintomatologia. Então, é importante fazer o teste laboratorial. O PCR, né, que é a cadeia de polimerase. E é feito com a coleta do suave no tubo estéreo, sem conservante, e utilizado para poder identificar o vírus. Mas nem sempre consegue identificar quando não acontece a mutação do vírus. Porém, tem o PCR com transcriptase reversa. Ele é muito utilizado para poder ver o sequenciamento do vírus e identificar o RNA, né? E assim vai observar toda a mutação viral. Fácil. Bom, a gente pode cultivar e isolar, né? Para poder ver linhagens de células felinas, mas não tem muita relevância, porque dependendo da quantidade da população de gatos, fica meio insignificativo esse meio de diagnóstico. Bom, a sorologia pareada, você vai ter amostras de soro pareado, que vai ter uma demonstração de um título crescente de anticorpo, para poder ter a confirmação laboratorial. Pode passar. Bom, a profilaxia. Então, a gente tem aqui, né, os meios de prevenção. Caso a gente tenha alguma suspeita, ou então até a confirmação do vírus, é importante manter os animais em quarentena, para não poder ter uma transmissão e contaminação desse vírus. E assim, se você tiver vários gatos em casa, é importante que tenha essa separação entre gato saudável e gato afetado, para não ter a contaminação, né? E o médico veterinário, tanto o médico veterinário quanto o tutor, deve ter um meio de se prevenir também, para não poder ficar contaminando o ambiente e tudo mais.
Então, é necessário usar luva, avental descartável, quando for manusear o animal. E logo após esse manejo do animal, tem que esterilizar todo o material utilizado. Então, é importante você usar a solução de hipoclorito de sódio ou até a permanosulfato, entendeu? Para poder evitar essa contaminação, até mesmo por fomes. E a limpeza do ambiente, dos materiais utilizados pelo gato por causa das fomes, que é essa contaminação dos materiais até entre outros animais. Pode passar. Bom, o tratamento, ele é feito por uma terapia intensiva de suporte. Os antibióticos, o antibiótico ele é mais para poder evitar uma doença de infecção secundária. Bom, a fluidoterapia é mais utilizada mesmo como um meio de nutrição para o animal, um meio de suporte, realmente, para caso o animal esteja com a imunidade muito, muito, muito ruim, né? Aí tem os corticosteroides, são os antivirais, e a vacina é literalmente um método de tratamento preventivo. E é o método principal de controle que a gente tem, né? A gente vai ter as vacinas inativadas, que é para poder fazer a administração via parenteral, e tem as vacinas vivas modificadas, que pode ser via parenteral ou intranasal, né? Que vai proteger contra a doença clínica, mas não protege contra uma infecção subclínica. Por quê? Esse vírus, ele tem vários tipos de cepos, né, diferentes. Então, a vacina nem sempre vai ser eficaz no caso de uma cepa viral super virulenta. O animal pode ser vacinado, mas ele vai apresentar um sintoma. Pode ser bem leve, mas ele vai ter esse sintoma. E o animal que não tem a vacinação, ele já vai pegar um nível mais elevado e aí, para ter o tratamento, vai ser bem complicado. Então, é muito importante sempre manter essa rotina de vacinação, manter o calendário de vacinação, para não agravar tanto caso ocorra alguma doença desse nível. Bom, a partir desse estudo, a gente pode concluir que o calicivírus felino é uma doença assim, altamente contagiosa. O vírus tem uma elevada capacidade de mutação e isso se torna uma ameaça para o felino. E também é muito difícil para os médicos veterinários diagnosticarem porque os sinais clínicos são bem parecidos também com herpes vírus felino. E também possui um diagnóstico muito complexo. Outra coisa é a questão de não ter um tratamento específico para o vírus, porque não tem nada eficaz diretamente para o vírus. Geralmente, o tratamento é um tratamento suporte. Então, a prevenção ela se torna o melhor método, porque não tem nada mais eficaz que a prevenção. Se um animal tiver com esse vírus, é bom fazer o isolamento para evitar que esse vírus ocorra uma disseminação. Bom, então é isso. Muito obrigada. Obrigada.